Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É um prazer estar com os irmãos aqui mais uma vez, para adorar o Senhor, exaltar a Ele, na beleza da sua santidade. Então, você está de pé. Abra sua Bíblia lá no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, a seguir, para a nossa meditação. Deus abençoe você que veio para adorar o Senhor, exaltar a Ele, na beleza da santidade do Senhor, né? Marcos capítulo 16, versículo 15, já está lá, diz assim: e disse-lhes, quem disse? Jesus, né? Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Até aqui, vamos para casa? Ainda não, né? Aleluia. Louve-se comigo. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre, atento a teu mandar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, a honra, a glória e o louvor é para ti, que eu diminua nesta noite, sua crença. Revela a tua palavra, revela o oculto, escondido profundo do teu querer. Tira todo impedimento, todas as barreiras, visita cada hora que é representado, tocando os corações estão parados, desanimado, triste, aborrecido, doente. Toca, Senhor, desperta a tua igreja, desperta a noiva, que já é a última hora, Senhor. Manifesta a tua glória e fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ascensa, adorando aquele que vive e reina para sempre. Amém. Aleluia. Irmãos, o nosso objetivo maior aqui na Terra é não construir um império aqui, mas construirmos um império lá na glória. Existem algumas situações que ocorrem, por exemplo, onde nós vemos pela palavra de Deus que a maioria dos pregadores, professores e assim por diante, são teóricos. Mas o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, em matéria, ele era muito prático. E hoje o que falta na vida da igreja é prática do Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, que não é o conhecimento secular que vai nos fazer grandes homens de Deus, não. Eu tenho doutorado em processo civil, mas os meus diplomas, o que eu aprendi na vida secular, em muitos anos de faculdade, de escola, em nada pode contribuir para que eu possa pregar o Evangelho e ganhar as almas para o Senhor. Mas quando eu me converti, eu me lembro que eu, ateu, filho de ensinado pelos médicos, eu na sala do médico, eu, o médico e mais ninguém ali, eu vi uma terceira voz que disse: porque para Deus nada é impossível, que está em Lucas capítulo 1, versículo 37. Fiquei procurando quem fala comigo nessa sala minúscula. Era o Espírito Santo falando com o ateu. Mas quando eu me converti, eu disse: Senhor, eu tinha dinheiro, eu tinha tudo de bom aqui na terra, mas eu não pude curar meu filho, nem salvar ele. Eu renuncio o mundo. Duas coisas ocorreram para que isso acontecesse. Primeiro, aquele casal que nos evangelizou tinha um amor tão grande no coração, que nunca nos cobraram nada, nunca nos pediram nada,
aquele amor incalculável no coração pelas nossas almas, a alma da nossa família. E uma outra coisa me chamou a atenção quando eu me converti, foi a perseguição contra a minha vida, a minha família. São 5 assaltos à mão armada e um sequestro relâmpago, 6 milagres da parte do Senhor. Eu comecei a buscar, falei: Senhor, eu conheço a lei humana, eu quero conhecer a Tua Palavra. Comecei a me aprofundar na Palavra de Deus, e ali falei: Senhor, aqui existem vários dons espirituais, ferramentas para nós trabalharmos, eu quero essas ferramentas. E ali, com 3 meses de convertido, foi passar uma revelação profunda revelação sobre o reino espiritual. Comecei a buscar, e veio perseguição. Falei: já que eu não posso, muitas das vezes, estar dentro de um templo, ministrando a palavra, ganhando almas para Ti, Senhor, eu vou buscar lá fora, buscar as almas em presídio, em hospitais, em lares, em empresa. Mas o que me chama a atenção é que Deus, Ele tem compromisso com aquele que tem com Ele. O Evangelho não é teoria, o Evangelho é prática. Tanto é que o apóstolo Tiago disse: olha, não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Eu fui praticar a palavra. Um dia eu fui fazer uma audiência, e ali o meu cliente era da Visão Missionária, a outra parte da Igreja Assembleia de Deus, eu de uma outra denominação, que era a Assembleia. E ali aquele meu cliente perguntou para mim: como é que está teu filho? Eu falei: está com Jesus, está na glória. Ele falou: o senhor recolheu ele faz 4 dias. Ele me olhou e disse: você aqui? Ele disse: pois é, ele está melhor que nós aqui. Ele está na glória, partiu com 7 anos de idade. E ali, irmãos, quando eu estou testemunhando naquela sala, tinha procurador do Estado, advogado, escrivão, as partes, a juíza não estava indo na sala. Quando eu estou testemunhando, aquela mulher adentra aquela sala, marchando. O que vocês estão falando aqui de Jesus? Ela me disse: pois Ele me curou do câncer. Eu era cancerosa, juíza. Havia sido curada pelo Senhor Jesus, e ela hoje é desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná. O poder de Deus, irmãos, ele não tem limitação. Mas se você olhar, todos aqueles que se convertem, eles começam a ter aquele primeiro amor que quer que todo mundo se salve. Todos, familiares, vizinhos, amigos, parentes e tal, querem que se salve. Mateus capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem são os pacificadores? Aqueles que, mediante a cruz do Calvário, primeiro passo, mediante a cruz do Calvário, aceitaram Jesus. Glória a Deus. E ali eles começam a crescer, têm certeza da salvação e têm prazer que outras pessoas vejam e ouvem o Evangelho e recebam a salvação também. Isso é amor. Amor pelas almas. Mas se você observar esta palavra, ele vai se esforçar para que outros se acheguem aos pés do Senhor. Mas como se achegar? Se não há quem pregue, se não há quem fale que Jesus é maravilhoso, Jesus te ama. Queridos, eu já andei rua de ouro e sei o que estou falando. Uma certa madrugada o Senhor falou comigo, se apresentou para mim e me disse: Ivo, olha para mim. Olhei para ele e me disse: olha, avise a minha igreja que eu estou voltando. E me disse: eu tenho muitos lares para visitar, mas eu posso encontrar com poucos evangelistas. Ei, título só atrapalha, irmãos. Título não leva ninguém para o céu. Ele me disse:
maioria dos líderes estão buscando dinheiro, poder, fama. Porém, eu posso contar com poucos. Ele me disse assim: olha, veja o que eu vou fazer com aquela família que são ateus. Porque eu era ateu. Eu não cria nem nas imagens que a minha esposa servia, eu não cria. Quer dizer, ela não fala, não anda, não cheira, eu não cria nelas. E ali, quando o Senhor me levou naquela família, eu comecei a pregar o Evangelho para aquela família de 3 pessoas. Eles não abaixaram a cabeça pelo poder da palavra de Deus e começaram a derramar lágrimas, lágrimas, lágrimas por ter ouvido o Evangelho verdadeiro. E aquilo me chamou a atenção. O Senhor me levou numa cidade, aquela mesma visão, uma cidade, e eu pregava o Evangelho para aquelas pessoas, e eles não davam ouvidos. Está assim hoje. Ninguém dá ouvidos à pregação do Evangelho. Foi lido aqui nessa noite. Esse primeiro passo, nós temos que ter certeza que nós estamos salvos. Ei, a porta do céu é estreita. Falei: Senhor, essa mulher conhece a tua palavra? Eu quero ganhar ela para ti, essa macumbeira. Ela não diz que o que ela serve agora, coloca ela dentro do cemitério, levanta ela e coloca no cemitério lá dentro, lá para fazer o trabalho lá. Eu quero ganhar ela para ti. Irmãos, passaram-se os anos, eu orando por ela. O Senhor passa uma revelação de madrugada e mostrava ela. Preste atenção. Vê o que é o Evangelho. E ali aquela senhora, estou agora na pandemia, passada aí, entrando no banco, a porta giratória, ela travou, nem ela entrava, nem ela saía. Veio o guarda, interveio. O guarda disse: entre. Quando eu entrei, parei em frente a ela assim, meio metro. Bom dia, doutora. Nunca se esqueça, Jesus te ama. Ela disse amém e sorriu. Eu falei amém e sorriu. Jesus te ama, amém, sorriu. Entrei pelo banco e fiquei. E falei: Jesus, a vitória chegou. Irmãos, uma semana esta mulher me faz um telefonema, encontrou o meu cartão, a documentação dela, me faz um telefonema e disse: olha, se eu lhe fiz algum mal, me perdoa. Falei: não, você não tem nada de mal não, imagina. Meia hora com ela no telefone, e Jesus veio queimar a bruxaria do outro lado. Ei, Jesus, mostra. Ele continua mesmo, não mudou. Queimando bruxaria. Ali, ela teve que desligar o telefone e tal. Mais 2 semanas essa mulher me liga de novo. Olha, já estou dormindo, me alimentando. Ela tinha uns 65 na época, ela tem 94 anos de idade, 94, lúcida, advogada. E ali, irmãos, estou falando de novo com ela. E ela disse: eu estou dormindo, me alimentando, estou bem, estou contente. Falei: Jesus é maravilhoso mesmo? Ela disse: é verdade, ele é tremendo. Orei por ela por telefone, fiz um apelo. Aquela mulher do outro lado aceita o Senhor Jesus como Salvador da sua alma. Ei, porque para Deus nada é impossível. Eu vi isso no hospital quando eu era ateu. Ele continuou mesmo, não mudou. E ali eu achei interessante porque essa mulher, ela foi lá no meu trabalho, alegre, feliz, contente, só falando de Jesus, isso lá na pandemia. Glória a Deus, aleluia. Então veja, queridos, que é muito importante. Mas se revista, você que gosta de evangelizar, que vai, primeiro não pode ter pecado escondido, mágoa de alguém, não pode ter algum perdão, tem que perdoar alguém. Vigia. Se brigou, teve uma rosquinha com a esposa, peça perdão, conversa, dialogue. Ore antes de fazer uma visita, ore antes, se consagre. E ali Deus vai trabalhar de uma tal forma que a gente fica impressionado. Então, quando nós servimos, por quê? Paulo escreve o seguinte: a nossa luta não é contra a carne, o irmão, o macumbeiro, o católico, aquele lá, não é. A nossa luta é contra os demônios. Só que ele não toma remédio, o diabo não toma remédio, não dorme, ele não se alimenta fisicamente. E nós, muitas vezes tomamos remédio, não dormimos bem, temos
desemprego, tem a luta da família. Olha a diferença. Mas quando o Senhor dá autoridade na nossa mão, ei, Ele não resiste, Ele cai por terra. Ele cai por terra. Em que pese Ele ser um espírito. Mas a minha Bíblia, a sua, diz também o seguinte: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Ele vive em mim, irmãos, Ele está em mim. Ele não está lá fora, lá na esquina. O Senhor não está na esquina. Ele está em nós aqui. E se Ele estiver em mim, irmãos, está com uma semana agora, o diabo se manifestou na vida do jovem. E quando eu estou ali expulsando aquele demônio, o demônio abriu o olho e disse assim: olha, Jesus está do teu lado. Eu não posso. Está aí do teu lado. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o tem livre do mal. Tem que temer ao Senhor, ter medo, é reverenciar a Ele. Quando nós reverenciamos ao Senhor, Ele se encarrega de guardar. Ele pode até permitir uma lutazinha para nós crescermos, claro que pode, Ele faz isso muito bem. Só que a luta ela vem e passa, por quê? É permissão dele, mas quando nós estamos com um propósito, Ele vai nos curando, livrando, limpando, purificando e assim por diante. Então às vezes nós revestimos das armaduras de Deus. Palavra, tirar um bom tempo com a oração, diariamente. Eu gosto muito de orar de madrugada. Falei, se eu tiro um pouco meu sono, tira, pode tirar. Quero orar de madrugada. E o Senhor escancara o céu de madrugada. Abre o céu. Mas observe que essa cobertura de oração é muito importante. Eu, por exemplo, tenho uma esposa que a nota dela, a nota que eu dou para ela é 10, é mais que 10, né? Ela disse: Ivo, vai com Deus, eu estou orando por você. Mas veja, irmãos, que quando você entra no terreno alheio, você vai ter que já adentrar. Vamos dar um exemplo aqui no lar. Alguém fez uma convite para você ir no lar. Chega no lar já observando pelos olhos espirituais, tá? Não físico. Você vai observando e vê o que tem ali. Já entra no Salmo, recitando o Salmo 91 ali naquela casa. Jesus começa a queimar na conta pelo poder da palavra. Ela é poderosa, ela é viva e eficaz. Quando você entra naquele lugar, ela vai te mostrar o que tem, o que precisa ser feito, que tipo de oração tem que ser feito ali. Às vezes eu fico impressionado, eu não gosto de orar assim, sem falar, sem ouvir a oração, porque se eu ouvir a oração do vizinho, eu digo assim: Jesus, estou no lugar errado. Ele está informando o Senhor de todos os problemas que ele tem, está contando a história de todo mundo e tal, mas não é uma oração para contra-atacar as obras do inferno. Tem oração defensiva e ofensiva. Não é o objetivo aqui. Mas quando você está com uma pessoa endemoniada, tu tem que expulsar o demônio como Jesus expulsava. Expulsar a doença. E hoje é proibido expulsar demônio dentro das igrejas. Eu já preguei mais de 25 denominações. Não preguei na católica, nem na congregação cristã, nem na mundial e nem na universal. O resto não entrava lá, só mandava lá pregar naquela igreja. Quando Jesus não sei nem como é que é o culto lá. Mas observe, irmãos, que quando nós vamos num lugar, num lar, por exemplo, não é para tomar café nem tomar água, é fazer a oração rápida lá e ó, por aqui. Quem vai fazer um banquete naquela casa? Não. É uma oração rápida, nem tome água. E Deus faz a obra e tu vai embora. Faz o apelo. 2 erros dos obreiros dentro das nossas igrejas. Primeiro erro: aquele que vai pregar a minha palavra só chega atrasado no culto e vem aqui atrasado, atrapalhando quem está orando e tal, e você tem que
levantar e para cumprimentar o dito cujo, abençoado. Primeiro erro, só chega atrasado no culto. E não ora, né? Não ora. Segundo erro, qualquer culto não se faz um apelo. Eu tive uma campanha aqui, um dia da campanha, irmãos, estava lotada a igreja, eu não vi apelo. O Senhor me disse que tinha pessoas aqui desviadas dentro da igreja, com o coração aberto para aceitá-lo. E eu luto, eu não vou pregar. O Senhor diz: olha, o Senhor me puxa a orelha se eu não fizer o apelo. Esses são dois erros crassos que os pregadores, os artistas gospel praticam dentro das igrejas. Você vai no hospital e visitar, por exemplo. Chegou no quarto, você não conhece ninguém no quarto. O Senhor abriu a porta e você está lá dentro do quarto. Eu já tenho uma estratégia de 22, 23 anos já de evangelismo no hospital. Eu tenho uma estratégia. Eu chego brincando no quarto e tal, e irmãos, eu não sou assim no dia a dia, não. Eu sou sério. Na minha profissão, eu sou sério. Como obreiro, eu sou sério. Mas quando eu chego para evangelizar um lugar, eu chego brincando e tal, e dali a pouco todo mundo está ali já esperto, está revelando já as doenças, os problemas, macumba, está queimando macumba. Hoje foi assim, por exemplo, tipo meu irmão lá no hospital, está queimando bruxaria e a pessoa está sendo liberta do poder das trevas. Liberto. Porque o objetivo nosso de usar não é para o Senhor curar todo tipo de enfermidade. A gente ora. Mas eu não sei por que ele está lá. Se eu me revelar, eu sei. Eu disse que o Senhor mostrava hospitais lotados de crentes doentes. Então eu oro para o Senhor libertar, repreendo aquela obra do inferno contra aquela vida, aquela pessoa que está lá. E ali ela está liberta e agora ela está chorando e está aceitando Jesus. Ela está oprimida. Preste atenção numa coisa prática aqui. Não se ensina isso dentro da igreja por aí, tá? Quando uma pessoa está oprimida por demônio, ela não quer nem saber de ouvir a palavra. Não quer. Não quer. Não, isso eu não quero, não quero. Porque o diabo está nela, a macumba está nela, a bruxaria está nela. Mas quando ela é liberta, ela já está chorando. Ela quer, eu quero aceitar Jesus. Olhamos uma enfermeira mês atrás, e hoje ela se deparou conosco lá no corredor e disse assim: olha, naquele dia que vocês oraram por mim, eu estava oprimida. Já tenho alegria, tenho paz, tenho sossego, tudo assim por diante. E o que é melhor? Estar com Jesus no coração. Isso que os obreiros que gostam de evangelizar, que têm esse chamado para evangelizar, precisam na prática. Não é, Senhor, não curou do câncer, daí não vou lá mais. Não. O importante é semear esta palavra. Semeou, é ela que vai libertar. Existem muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas que estão lutando contra o pecado. Deixa eu lhe dizer uma coisa bem prática. Quando você está em obediência a esta palavra, o diabo não lhe toca. Não pode tocar. Por que ele não pode? Você está em obediência a ela. Tem anjos ao teu lado. Adentrou a quarto hospital. Primeiro, nunca ore com o olho totalmente fechado ali. Não, fique atento de olho aberto, olhando ali, mas fingindo que você olha. Quem está do lado não pode orar alto. Só um ora mais alto, para que o demônio possa ouvir e a pessoa ouça a oração, e o outro fica atento, meio de olho aberto. Também, se manifestar um demônio, tem condição de repreender o demônio ali. Eu estava na UTI do hospital de clínicas. Uma irmã me disse: entra na UTI, ora pela pessoa lá que é meu parente e tal. Irmãos, acreditem, quando eu entrei na UTI, 12º andar do hospital lá, de clínicas,
O demônio se manifestou nos aparelhos. Quando se manifestou nos aparelhos, ele tentou ali e falei: Satanás, está correndo pelo sangue de Jesus. E aquele demônio foi expulso, e a pessoa foi liberta e dormiu. E a maioria das doenças, elas são espirituais. Vigia quando você for orar por enfermo. Há 10 anos atrás eu estava no hospital sozinho ali, fazendo a obra, sempre tinha um companheiro, né? Mas aí eles não suportavam a luta e tal, e paravam e me deixavam sozinho, humanamente falando. Entrei no quarto, uma, duas, 5 mulheres internadas ali naquele quarto. E quando eu olho assim, uma mulher daquelas, com o olho aberto para o teto, de boca aberta, como morta. Ei! Era estranho, não era? Orei por todas ali, perguntei para a filha dela: o que tua mãe tem? Veio lá de Barracão para cá, lá na divisa, lá. E piorou, e os médicos não encontraram nada dela. E só piorou. E tu crê que Jesus cura a tua mãe agora? Ela disse: creio. Irmãos, quando eu orei por aquela senhora, e Senhor Jesus, tá? Nada aconteceu. Só me disse: diga para ela que meu sangue tem poder. Fala no ouvido dela. Falei: Senhora, fulana de tal, diga em pensamento: o sangue de Jesus tem poder. Quando ela recitou o sangue de Jesus, o demônio, aquela legião, levantava o corpo dela na cama, no leito, dessa altura. Ela foi liberta daquela opressão do inferno pelo poder da oração, de fechar o olho, dormir e roncar na cama, no leito. Glória a Deus. A enfermeira-chefe veio, tirou a pressão arterial dela, normal, 14, 13 por 8. E disse: ela está boa, não tem nada. Eu falei: olha, hoje é sábado, segunda-feira, o médico dá nota para ela. Veio o médico e disse: houve um milagre aqui. Irmão, na segunda-feira eu passei por lá, que caminho da minha casa, hospital. Cheguei no hospital, ali, inclusive aquela senhora tinha recebido alta na segunda-feira pela manhã. Medicamento é um paliativo. Medicamento é algo para dopar a pessoa, para ir para a psiquiatria, e não resolve as questões espirituais. Não resolve. É 21 ou 20 minutos aqui no culto. Um pouquinho. Então, meu horário já amém. Eu estava ainda no quarto do hospital. O que você vai fazer? Chega alegre no quarto. Se quiser até brincar com os pacientes, pode brincar ali. Brincadeira saudável. E você já apresenta Jesus para eles. Ei, isso aqui para Jesus, não, Ele vai te curar agora, vai te libertar agora. Eles ficam todos felizes da vida. Estou no quarto ali, entra o médico e 2 enfermeiras. Eu com 3 senhoras no quarto, sozinho ali. Eu tinha orado por elas e tal, já sabia o que estava acontecendo. O médico disse: olha, eu quero que você me explica por que você vem aqui no sábado, na segunda-feira do alto para todo mundo. Doutor, Jesus, o Senhor, Ele é tremendo mesmo, Ele é o Senhor. Ele cura. Ele falou: me explica. Essa senhora aqui, vou te explicar, do espiritual, ou ela foi na bruxaria, ou ela foi, vou levar o nome dela e tal, e a coisa ruim pegou nela. Porque é bem claro para o médico, né? A senhora do meio, doença física, o remédio ajuda, na que é espiritual, o remédio só paliativo, não resolve. A terceira doença espiritual também, ou ela foi em bruxaria, ela foi em candomblé, e a coisa pegou. Ah, entendi. Ore por mim agora, o médico disse. Eu olhei para ele e falei: muito chegou. Irmãos, o irmão Ivan não conta a derrota, tá? Não. É só vitória. A
doença vem e vai embora, a opressão vem e vai embora, a pessoa vem, é curada, liberta, a glória é para o Senhor. E ali, irmãos, quando eu orei pelo médico, eu pus as mãos na cabeça do médico, acreditem, cheio de bruxaria. Deus mostra, querido, mostra. Ele me bambeou e estava ali, Jesus segurou ele. Coloca o anjo do lado dele, das enfermeiras aqui, está tudo certo, né? Olhei para as enfermeiras, todas oprimidas por demônio. Ele disse, olha, saiu um peso das minhas costas, estou diferente, e começou a se apalpar. Falei, saiu, doutor, saiu uma macumba. Mas o que eu tenho que fazer então? Entregar a tua vida para Jesus. Ei, acreditem, o médico, as 2 enfermeiras, as 3 senhoras levantaram para o céu e aceitaram Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Ele é o Senhor. Um mês eu não via o médico. Falei, doutor, tem Bíblia? Não tenho. Compra um bem baratinho. Falei, compra uma ideia assim, um salmo, toda noite um versículo, quando você lê, tome posse do milagre ali. Falei, é o próprio Senhor falando contigo. Um mês, estou chegando no saguão do hospital, quem me vê? O médico. Veio, me abraçou, quase me quebrou pelo meio, né? Me abraçou e tal, disse, pastor? Falei, bom, pastor, então você já está me... né? Não sou pastor, nem quero ser. Mas, dos homens, quero ser do Senhor. Ele disse, olha, em um mês, Jesus mudou a minha história. O médico disse, vale a pena ou não vale a pena? Ei, quando você ganha uma alma para o Senhor, uma pedrinha vai na coroa, tua coroa. Vai uma pedrinha. O Senhor me disse como é que está a minha coroa. Só que aqueles, falei, Senhor, eu quero conhecer o primeiro céu, Senhor. Irmãos, 2 dias eu me levou. Aqueles que aceitam Jesus da última hora, que não tem obras aqui, não ganha almas, mora já num lugar bem difícil, tá? Eu vou estar falando lá, heresia. Não, querido, o Senhor me levou lá. Eu vi uma construção pela metade e um anjo de braço cruzado naquela construção. Eu vendo o anjo, né? O outro me deu tchauzinho ainda para mim. O outro anjo do lado parado. Aquela casa daquele ser humano aqui da terra não tinha obra para levar material para cima. Ei, é você que constrói tua mansão, não, tá? Como é que está a tua mansão lá? Como é que está? Está levando material? Está fazendo a obra? Tudo que você fizer com amor, passa no teste do Senhor, Ele leva o material para o anjo. Quando você entra, por exemplo, numa empresa, não entre sem buscar o Senhor, a direção dele. Mas, irmão, como que eu chego na pessoa para evangelizar? No meu caso, eu chego e digo, bom dia, tudo bem? Estou com uma dor aqui. Está com dor aí? Meu Jesus te cura. Aí ele cura. Quer que eu ore agora? Quero. Então tá. Oro para a pessoa, daqui a pouco a lâmpada está sendo queimada, aquela dor vai embora e tal, e a pessoa aceita Jesus depois do apelo. Ele quer levantar homens e mulheres desta última hora. É a última hora, queridos. Última hora. E aí o que acontece? O nome do Senhor é glorificado. Você vai num lar com muito problema lá. Vai atento, de preferência vai em 2 ou em 2 irmãs. Nunca vai um casal, a não ser que sejam casados. Vai e fique atento. Se manifestar demônio, você tem que estar preparado, saber como orar para reprimir aquele demônio. Não é qualquer oração. Eu estava numa igreja, uma das nossas, e se manifestou um demônio na igreja, junto aquele monte de gente para aquela gritaria. Falei, para tudo. Satanás, saia de onde Jesus foi embora. Não é gritaria para repreender demônio, nem falar língua estranha. Não.
tem que repreendê-lo em nome do Senhor Jesus. E aí o que acontece? A pessoa é liberta. Eu quero aceitar Jesus. Está liberta. Quando você vai, por exemplo, no presídio, eu vou quando eu sou contratado para atender alguém, não gosto de fazer área criminal, não gosto. Mas quando eu vou, irmãos, não tem conversa, não passa sem ouvir a palavra e entregar a vida para Jesus. Ontem, às 18h30, foi liberado um preso, traficante, filho de uma missionária da nossa igreja. Fiz audiência virtual. Falei, tu toma vergonha na tua cara e abandona o crime. Ei, tem autoridade do céu. Ele começou a se chorar do outro lado e tal. Falei, quero orar com você agora. Vai abandonar, vou. Então, vamos entregar a vida para Jesus? Vamos. Levanta a mão aí, levanta a mão. Ontem saiu a voz do traficante. Não tinha condição de sair. Mas a mãe, com o joelho no chão. Deus ouve a oração de um pai e de uma mãe. Então, nesse lugar é diferente. Você tem que ir já preparado, porque lá é uma guerra. Tem que estar atento. Ficaria aqui uma semana inteira, um mês inteiro, dando testemunho aqui dos milagres que tem feito. Mas ele que faz, tá? Você vai, por exemplo, orar com uma pessoa desviada. Primeiro ele não quer saber da tua visita. Não quer. De maneira alguma. Fique atento. Já ore, Senhor, visita lá, quebranta aquele coração. Quebranta aquele coração, derrama da unção na vida dele ou dela. Eu vou lá. Vai na minha frente. Irmãos, tem legião de demônio para te barrar, porque o diabo quer tirar aquela alma e levar para o inferno. Ele quer. Mas não há o que resista o poder de Deus. Não há o que resista. Amém, irmãos? Esta palavra. O Senhor me mostrava um familiar de alguém aqui, a visão que o Senhor me deu. Ele fuma, eu vi essa pessoa, esse jovem fumando algo, maconha, não sei. E o Senhor tem plano de salvação nesta vida. É um familiar de alguém. Se é filho, sobrinho, primo, cunhado, não sei. Quem é essa pessoa? É um familiar de alguém. Deus quer libertar. Você está revelando que Ele quer libertar. A irmã atrás. Isto. Ele vai libertar. Continue orando, assemelhando a palavra. Ele vai libertar. Receba a vitória para esse jovem em nome de Jesus. Só me mostrava que ainda uma pessoa em nosso meio, que ele tem um plano tão lindo na tua vida, teu coração arde por ganhar almas, por evangelizar. Só que você passa uma luta tremenda. Sabe por quê? Deus está te lapidando. Deus está te lapidando. É verdade. Deus, por isso essa luta. Persevere. Mergulhe na palavra. E se consagre. Uma pessoa que faz a obra de Deus, ela não pode assistir futebol. Evangeliza lá. Aliás, a obra nenhuma. Não pode assistir futebol, novela. Cuidado com o telejornal, só tem aquela podridão. Cuidado, vigia. Se consagra, renuncia o mundo, fica com Jesus. E seja atento quando você chegar perto de alguém. Bom dia, tudo bem? Está mais ou menos. Mas por que está mais ou menos? Você já entra com a palavra, entra e vai. A palavra quebra as algemas do inferno, quebra as algemas do diabo, e ele vai sendo liberto ali naquele momento. Deus vai te mostrando se você estiver buscando os dons de Deus. Aleluia. O Senhor me mostrava ainda aqui uma pessoa em nosso meio que você foi num lugar, recebeu uma palavra, uma mensagem que te chamou a atenção. Aquele lugar lá não é de Deus. Você foi, não sei quando que foi. Isso aconteceu.
Vê aquela mensagem, você achou estranha aquela mensagem. Tem mensagem estranha, irmãos, tem que vigiar muito. Quem é essa pessoa? Quando foi, eu não sei. Não, está aqui, está para cá. Só mostrava um ônibus com um cão, um cachorro dentro do ônibus. Abri a revelação. Isso me deu discernimento, tá? Quando eu busquei os dons, eu falei, Senhor, eu preciso do discernimento. Ah, interessante, só me falou agora aqui. Quando eu estava buscando os dons para evangelizar, falei, Senhor, quando estiver diante de uma pessoa, me mostre que ela tem. Irmãos, dificilmente quando eu chego de uma pessoa e quando o Senhor me mostra algo, Ele me dá um sinal para evangelizar. Ele disse, pode entrar, entra com a palavra, pode entrar. E a pessoa daqui a pouco está chorando, derramando lágrima. Você tem macumba, você tem bruxaria, você tem doença espiritual, psicológica, depressão, e assim vai. É tudo coisa do diabo. O Senhor mostra, eu já entro ali. Busque também, busque. Ah, irmão Ivo, mas a luta é muito. Ei, eu já te falei que eu passei aqui. O Senhor recolheu meu filho pela minha rebeldia. Ele estava com 7 anos de idade. Ele subia no banco da igreja lá, e repreendia demônio com 6 anos de idade. 5 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos. Repreendia demônio. Eu nunca vi isso na minha vida. O Senhor me mostrava aqui em nosso meio ainda um lar aqui. Eu vi uma confusão, uma briga. Homens se pegando nesse lar. Deus tem um livramento de morte no lar aqui. Você sabe que lá na tua família eles não servem ao Senhor e já tem uma promessa de confusão lá. Deus já está livrando aqui. Só mostrava, homens se pegando. Quando o Senhor revela, Ele está agindo, tá? Para todo livramento. Não quer vitória, vou levar para todo mundo. A vitória chega lá. Porque você está aqui, a pessoa está lá. E meus irmãos, eu quero se expor, fique tranquilo. Então, assim, irmãos, veja como Deus opera. Ele sabe como operar. Ele sabe. Aleluia. Louvado seja o Senhor. A igreja se coloca de pé em nome de Jesus. Tem alguém que você está afastado do caminho do Senhor, está com dificuldade? Tem alguém? Chega bem à frente. Você que tem o desejo de evangelizar, de crescer mais na graça do conhecimento e ir ao campo. Tem alguém que vem à frente que quer orar por você? Não tem ninguém? Irmãos, é coisa linda evangelizar. O dia que você chegar na glória, eu já vi a minha casa por lá. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus vai lhe capacitar para você poder levar lá fora a palavra. Glória a Deus. Uma coisa para as irmãs. Irmãs, vocês querem evangelizar, cuidado com vaidade. Cuidado. Eu vou por aí, são revelações profundas que o Senhor me cobra caríssimo, o Senhor vai entregar. Cuidado com as roupas, com as vestes, cuidado aí com tanta coisa que o mundo oferece. Tem mais alguém? Se gostaria de crescer, e Deus vai te capacitar. Glória a Deus. Aleluia. Você está enfermo, vem à frente também. Se tem alguém enfermo, tomara que não tenha. Tomara que não tenha. Toda a
glória, todo louvor a Ti, Senhor. Aqui estão os Teus filhos, as Tuas filhas. Entra nesta causa, estende as Tuas mãos de misericórdia sobre as Tuas filhas, dos Teus filhos, peleja pela causa deles. Entra com prudência, joga por terra toda obra de Satanás, joga por terra toda obra do inferno. Satanás, está derrotado pelo sangue de Jesus Cristo. Opera, ó Espírito Santo, na vida dos Teus filhos, da Tua filha, capacita, ó Deus, eles estão se propondo a fazer a Tua obra com amor, com dedicação, com carinho. Opera na vida dos Teus filhos, estende, visita o lar, eles guarda, protege a cada lar aqui representado, protege os filhos, protege netos, protege a parentela, alcança, abençoa, Senhor, meu Deus, dos Teus filhos, estende as Tuas mãos que eles possam ir, dá sabedoria sobrenatural da Tua palavra, sabedoria, Senhor, e graça, conhecimento, discernimento. Prepara, Senhor meu Pai, entra com providência, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, as correntes do inferno, repreendendo as obras do Cristo. Opera, Deus poderoso, Deus santo, estende as Tuas mãos, vai tocando do alto da cabeça, a planta dos pés, visita, Senhor, a Tua filha, o Teu filho, dá saúde emocional, saúde psicológica. Deus vivo, Deus poderoso, Deus santo, vai quebrando as algemas do inferno, alcança a juventude desta igreja, os adolescentes, as criancinhas, dá, Senhor, meu Deus, livramento, livra a cada um, meu Pai, neste momento, manifesta a Tua glória, manifesta o Teu poder, abençoa os obreiros, as obreiras, manifesta o Teu poder, vai quebrando as correntes, vai fulminando as trevas, prepara, vai jogando por terra as barreiras, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, opera para a glória e honra do Teu nome santo, capacitando o Teu filho, a Tua filha, ó Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Dai força a Teus povos, dai livramento, livra os Teus filhos, abençoa o Teus filhos na frente desse departamento de evangelismo tão importante, o pastor dessa igreja, a família, fortalece os obreiros, fortalece as obreiras, ó Deus, os trabalhos, Senhor, os departamentos da Tua igreja, confirma a vitória, confirma a bênção, confirma os milagres, no nome de Jesus Cristo. Irmã, o Senhor me mostrava almas e almas que a irmã tem orado, que a oração está chegando ao Senhor, Ele vai responder tudo na hora certa, está respondendo, e outras vai responder na hora certa, e está quebrando a algema do inferno contra aquelas vidas lá, e dando vitória, creio na vitória. Irmãos, Deus abençoe, a hora venceu. E quando Deus prepara a retornar, você não preparar, saindo na glória com o Senhor. Amém? Deus abençoe. Glória a Jesus, aleluia. Eu estou feliz com essa mensagem. Estamos felizes com Jesus, né, por ter mandado essa mensagem para nós. Estamos felizes pela vida do presbítero Ivo, que se dispôs a estar conosco nesta noite. Mas eu quero, irmãos, eu quero, se o meu irmão me permite revelar, pode sentar, revelar uma estratégia que ele dá para nós no hospital. Tem uma das últimas, um dos últimos quartos, sempre tem a maioria jovens que estão pós-cirúrgico, né, pós-cirurgia, e como ele disse, ele chega brincando e cumprimentando as pessoas. Aí você está aqui, foi cortado a seleção. E eu comecei a prestar atenção nisso já no começo. É sempre um dos últimos quartos. Eu comecei a prestar atenção no cumprimento dele e já preparando também a mensagem, né? Porque ele me dá o privilégio de eu ministrar lá. E aí, como é que eu vou continuar essa conversa agora aqui, né? Aí o Senhor Jesus me fala assim: peraí, você está falando de seleção, foi cortar a seleção? Aí o Dorival já não vai contratar mais ele e tal, né? Às vezes eu até corto o salário, às vezes... Enfim. Aí eu falei: peraí, Senhor, dá uma mensagem que eu continue aqui essa conversa, né? A gente, nos hospitais, a gente não chega. Oi, vai, tudo bem? Ele fala que tudo bem aqui fora dos hospitais, né? Os hospitais a gente não pergunta tudo bem, até porque a gente aprende isso na capelania. A gente chega: olá, você está aqui descansando um pouco? Você está aqui por algum motivo? Nós vamos saber o seu motivo. E assim por diante a gente vai conversando com a pessoa. Mas nesse caso, eu falei: opa, peraí. Gente, vocês ouviram o pastor, porque lá eles chamam de pastor, né? O pastor falar de seleção aqui.
Mas eu vou contar uma história para vocês. Tem uma seleção que a gente jamais é cortado. Se você escolher entrar nessa seleção, você fica tranquilo que você vai ter um lugar nessa seleção e eu vou contar. Aí então a gente abre a palavra e ali a gente começa a ministrar sobre essa seleção, a seleção que vai morar no céu. Glória a Deus por isso, né? Mas eu quero lembrar também um caso que estava lembrando aqui que o Senhor foi a minha primeira experiência. Eu não vou pregar, nós vamos encerrar já. Eu fui indicado por uma amiga para visitar uma amiga dela, que ela queria vender a empresa dela. E eu cheguei lá, fui conversando, e a conversa foi, ali o entendimento era quase profissional. Mas o Senhor me mostrou que ali, o Senhor começou a me ensinar também um pouquinho, que aquele entendimento não era profissional. Ela começou a falar da vida, da situação dela, do filho. Epa, eu falei, aqui não é negócio. Aqui não é meu negócio, porque é o negócio lá do Senhor do céu. Aí eu atendi essa senhora, preguei para ela, convidei ela a aceitar Jesus. Ela tinha um conhecimento da palavra, mas pela via católica. Preguei para ela, aceitou Jesus. Eu falei, eu não vim aqui para vender a sua empresa. O que você veio fazer? Eu vim fazer o que foi feito até aqui. E eu vou te acompanhar a partir de agora. Quem sabe um dia o Senhor manda ela me procurar, né? Que ela cresceu, ela prosperou depois daquilo bastante. E a empresa dela cresceu, a empresa que trabalha com iluminação aqui de Pinhais. E assim a obra do Senhor vai sendo feita, né? A gente precisa prestar atenção aonde a gente está chegando. Está sempre alerta, porque ali tem uma oportunidade de você ganhar uma alma para Jesus. Eu quero convidar, já agradeci, quero convidar o Maurício para fazer o encerramento. Nosso pastor está do lado lá, né? Ele disse que ia atender um casal. E a obra do Senhor é assim, né? Continuou fazendo a obra lá atrás. Evangelista humilde.